Aleluia, glória a Deus, queridos, graça e paz, boa noite, amados. Hoje, mais uma vez, estaremos aqui aprendendo, algo glorioso sobre os profetas menores. Continua nossa busca pelo entender e conhecer o Senhor através das Escrituras. E hoje nós iremos aqui avaliar, e buscar dentro do livro de Amós. Vamos lá, abram aí em Amós, capítulo 1 em diante. Um pouco extenso, mas eu não irei fazer a leitura toda, porque é até o capítulo 9, então é muito extenso. E irei falar alguns versículos-chave de cada capítulo, aqueles que estão em destaque com relação a cada capítulo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma noite estarmos na Tua presença, Senhor. Quero aqui, Senhor, Pai, entregar a Ti, Senhor, Pai, esse momento. Que o Senhor, Pai, venha, Deus, falar conosco mais uma vez através da Tua palavra, Deus. Que a Tua presença, Senhor, esteja conosco, Deus. Nos abre, Senhor, o entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa, Pai, meus lábios, a minha vida, segundo a Tua vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos aqui, queridos, diz o seguinte, capítulo 1. Aqui tem o título, o livro inicia com esse título, falando sobre os juízos de Deus contra diversas nações. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir sua voz, os prados dos pastores prantearão e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferros. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Be-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém. E ao que tem cedro de Bet-Eden, o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levarão em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cedro de Asquilon. E porei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregarão todos os cativos a Edom, e não lembrarão da aliança dos irmãos. Porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá aos seus palácios. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não tirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias. A sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Amém? Olha até aqui. Amados, muito interessante é o início desse livro.
Queridos, se nós formos hoje observar, nós vivemos em tempos onde nós vemos que cada nação ela tem os seus problemas e suas crises. Nós conhecemos que hoje em dia, vamos aqui citar exemplos, hoje em dia nós vemos que os países da Europa têm a cada dia oprimido mais o evangelho tem cada dia mais, né, sido escasso naquele lugar. A gente vê também em outros lugares, a Ásia também, tem lugar que o evangelho está crescendo, mas só que tem problemas que afetam, e a gente vê também grandes misturas com relação aos países que têm também crescido o evangelho. Crise, a gente vê crises financeiras, a gente vê crise econômica, política, e a gente vê o quanto também as nações têm se perdido por terem se afastado do Senhor. A gente vê mistura de deuses, adoração a outros deuses, a ídolos. E a gente tem visto que as nações têm cada dia mais sido assoladas por problemas que têm afetado a classe, eu digo a classe baixa mesmo, porque a alta é a que sempre se sobressai. E aqui não é diferente, nos tempos de Amós, né? Também existiu esse mesmo problema. Aqui, Amós, quando ele começa esse livro, ele fala logo acerca das nações que estavam em pecado, que estavam passando por crise, as nações que estavam se afastando da presença de Deus, e ele começa a citar os castigos de cada nação, e até ele chegar verdadeiramente aonde ele deseja, que é a nação de Israel. A gente continua lendo aqui, e por último, ele começa um trabalho de sitiar, antes dele chegar ao principal propósito, que é Israel. Amados, o livro de Amós, né? Quem era realmente Amós? Amós era um pastor, né? Um pastor e um fazendeiro, né? Eu achei muito interessante. E um fazendeiro de figos, está lá aqui no versículo mais adiante, diz isso. E que ele vivia perto da fronteira entre o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. O reino do norte tinha conquistado sua independência 150 anos antes, né, lá onde fala em reis, antes de ser, houve-se primeiro a separação das tribos, né, onde ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é onde ficou mais tribos se reuniram. No reino que foi a questão do reino de Israel, que era do norte, as demais tribos se alojaram mais para lá. Saíram da casa de Davi, se apartaram da casa de Davi, que era o reino de Judá, e lá ficou em Judá poucos tribos, somente a de Benjamim, né, que estava lá com ele, e a outra tribo, né, que era de, deixa eu ver aqui, a de Benjamim e a de Efraim. Então, meus queridos, isso aconteceu há 150 anos. E aqui essa passagem está lá em 1 Reis, capítulo 12, fala isso, que estava dentro do reinado do rei Jeroboão II. Né? Estava sendo governado por esse rei. Existiu o rei Jeroboão I, que está lá em Crônicas, vai também aparecer em Reis, também falando sobre eles, né, sobre esses dois reis e os demais, vai falar um pouco sobre como era o governo deles. Jeroboão I, ele era um rei que, através dele começou aquela defamação no templo, né, acerca dos deuses estranhos. Ele começou a instalar deuses dentro do local santo do Senhor, dentro dos templos. Ele começou a instalar os ídolos, né? E ele começou por ele naquela época, e depois passou para o seu sucessor, que foi o rei Jeroboão II. E então, meus queridos, que ele era quem? Jeroboão II, ele era um líder militar, né, de sucesso, e ele ganhou muitas batalhas. E por ele, muitos territórios foram conquistados, né? Aqui foram muito conquistados naquela época, para o reino do norte, aonde
acontece tudo aqui para onde Amós vai se deslocar. E então, ele era um rei que ele era muito valente, muito temido, e ele gerou muitas riquezas, além de territórios, né, expandiu seu território, ele também adquiriu muitas riquezas para o reino do norte, aonde ele governava. Amém? E então, amados, mas aos olhos dos profetas, Jeroboão II, ele foi um rei mau. Ele foi um dos piores reis que governou Israel daquela época, na época de Amós. Por quê? Porque Jeroboão foi um cara que deu muito lugar à idolatria dentro dos templos. E ele, diante dos olhos dos profetas, ele foi um dos piores reis de todos os tempos. Suas riquezas levou a ele a permitir que a idolatria aos deuses de Canaã, que por sua vez levou à injustiça, à negligência aos pobres. Então, o principal hábito de Jeroboão era esse, era acumular deuses, era ali, afastar mais ainda o povo de Deus, do verdadeiro Deus de Israel, e a negligenciar, né, aos pobres, e a injustiça predominava naquela época. Então ele foi considerado um rei muito, muito ruim. E chegou ao ponto que Amós, né, ele não aguentou mais ver tudo aquilo. Todo aquele sofrimento daquele povo, toda aquela distorção. Ele sentiu Deus chamando ele para ir até Betel. Sendo que Amós, queridos, ele não habitava, ele não morava no reino de Israel, que era, né, onde tinha as demais tribos, onde Jeroboão governava. Amós, ele morava, amados, no reino do sul, aonde a capital era Jerusalém, onde existia o templo, né, onde todos iam, né, ali e tal, oferecer seus sacrifícios, suas adorações. E Amós, ele era da terra do reino do sul. Ali onde ele morava, ali onde ele era um pastor de ovelhas, ele era um pequeno agricultor, ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa que ele não tinha estudos, ele era uma pessoa que ele não tinha o conhecimento, ele era uma pessoa do campo. Ele não tinha nenhum tipo de especialização, ele não era profeta. A gente vai ver mais na frente, com o decorrer, que ele vai falar que ele não é profeta. Ele disse: eu não sou profeta. Por quê, amados? Porque naquela época, era a época onde o profeta Isaías, né, também estava antes, era bem antes, né, de Amós, aonde ali existia no tempo de Eliseu, que foi estabelecido as escolas de profeta. Então, quando o tempo para chegar em Amós, aquelas escolas já funcionavam. Só que Amós, ele não tinha acesso, ele era um homem do campo. Ele era um agricultor, ele criava ovelhas. A palavra vai dizer que ele criava bois, mas aqui no coletivo, na linguagem, né, dos judeus, isso também, né, dá a ideia de ovelhas, porque a gente vai ver muito eles criando cabras, ovelhas, né, e pequenos outros animais. Então, meus queridos, quando Amós se depara com o que ele viu que estava acontecendo no reino do norte, ele começa a se indignar um pouco com aquilo, ele começa a ver que ali tem algo de muito estranho, que Deus ali não está no comando da situação, que ali as pessoas estão sofrendo a injustiça e que estão sendo negligenciadas, principalmente a classe pobre. O reino do norte, eles faziam dos pobres escravos. E, amados, Amós, ele sente o chamado de Deus e Deus dirige ele dizendo que ele tem que ir para Israel. E ele se desloca, ele obedece a palavra do Senhor, a orientação de Deus. Olha só, Deus olha para um homem lá no campo e diz: vai, faz isso, faz a obra, e ele vai. E ele foi, sem temor. E ele se deslocou. Então, amados,
ele foi até o reino do norte, aonde havia, né, ele foi até a cidade, né, lá de Betel, aonde havia um grande templo para anunciar a palavra de Deus ao povo. É onde havia esse templo, amados, era o templo aonde as pessoas adoravam ao Senhor, mas era o templo que foi mais adulterado, aonde mais entrou ídolos, foi aquele templo, o de Betel. E ele foi diretamente para aquele templo para poder anunciar a palavra que Deus estava dando para ele. Então, queridos, esse livro, ele é uma coleção de sermões, de poemas e visões. Visões, né, proferidas ao longo de todos os anos. Mais tarde, né, esse livro, né, ele vai ser transmitido para o povo de Israel em uma forma de mensagem bem esclarecedora. E também nós encontramos também que o livro de Amós, né, é um livro, né, que expressa ali a mensagem divina para o reino do norte. É dirigida ao reino do norte. Amém? Glória a Deus. Então, este livro diz isso. E o livro, ele tem um conceito bastante claro. No capítulo 1 ao 2, né? Como eu disse, eu não vou ler tudo, vou só dizer para vocês alguns capítulos importantes, mais importantes. Aqui, queridos, no capítulo 1, né, ao 2, o livro, ele fala, é uma mensagem às nações e a Israel. É um poema curto, do capítulo 1 e o capítulo 1 ao 2, né? A parte A aqui do livro. Então, por isso que ele inicia ali sitiando as nações, falando e expondo o pecado de cada nação. Ali ele começa diretamente, né, expor o que realmente eles estavam fazendo de errado, antes dele chegar lá em Israel, em Betel, antes dele chegar em Betel. E também aqui ele começa a fazer, né, do 1 ao 2, as suas acusações contra as nações. Foi o que a gente leu, né? Ele citou cada mensagem, né? E mais, e que cada um dessas nações, tem um problema. Que problema é esse? Esse livro ele é interessante porque ele vai expor também aonde o profeta quer chegar. Folha, pessoal. Aleluia. E quais são as palavras de Amós, né, que denuncia a sua denúncia contra as nações vizinhas? Está lá no capítulo 1 em diante. Lá em Damasco existia a crueldade da guerra. E ele expõe. Cada cidade que ele vai chegando, ele vai falando. Por quê? Porque Deus queria tratar as nações também daquela cidade, quer dizer, daquele país. E Damasco, ele começa a falar sobre a crueldade da guerra daquele povo. Em Gaza, que é dos filisteus, ele começa a expor o tráfico dos escravos. E Tiro, ele começa a falar sobre a violação, né, de acordo com a situação nacional. Em Edom, ele começa a falar sobre a vingança violenta e sem perdão daquele povo, né, que eles promoviam. Amon, lá em Amon, ele fala da crueldade na guerra também. Em Moabe, a falta de humanidade. Ele começa a tratar dessa forma. Então, são crises que as nações passavam e que englobava todo aquele país.
E Deus trata as nações. Primeiramente, a mensagem era para as nações, o primeiro. E segundo foi para Israel, para o povo de Israel, o povo de Deus. Então, para todos, né? Para todos. Ouviram o rugido do leão e do juízo. Por quê? Amós, querido, eles vão expressar na sua palavra, nas suas profecias, e a linguagem de Amós não muda. Ele foi inspirado por Deus, Deus fala através de Amós, mas a linguagem de Amós continua a mesma, uma linguagem de pessoa do campo, uma linguagem de pessoa que ele viveu ali o que ele via, ali no seu cotidiano. Então ele vai se dirigir muitas das vezes, quando ele está falando ali, profetizando ao povo de Israel, o povo de Deus, ele vai usar umas figuras de linguagem. Você vai encontrar nos versículos, nos capítulos 2 até o 3, você vai encontrar ele falando sobre o Senhor virá como um leão. Você vai encontrar ele falando que a força de um urso. Tudo isso que ele, né, ele viveu, sendo ele um homem de experiência no campo. Então, mesmo que a mensagem fosse uma mensagem inspirada por Deus, não muda o linguajar, a linguagem de Amós. E mais, meus queridos, e terceiro, Deus, através dele, chama o povo ao arrependimento. Né, que está lá no Deus, ele chama o povo para se arrepender, porque Deus, ele é paciente, mesmo vendo que o povo de Israel estavam ali em constante pecado. Deus tem paciência, chama 1, 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque mesmo Deus vendo que o povo estava ali afundado, ali em sujeira, o Senhor fala para eles que lembra para eles que eles são o povo dele e que eles precisam se voltar novamente para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais, quando ele chega a Israel, ele começa, agora que ele chegou, ele sitiou toda a cidade, agora ele chega em Israel. O que ele encontra em Israel? Ele encontra os ricos, olha só, o primeiro pecado de Israel aqui. Ele encontra os ricos, né, ignorando os pobres. Eles vendiam, né, os pobres em escravidão por suas dívidas. Eles pegavam os pobres, olha só como eles estavam impiedosos, a injustiça predominava. Eles começam a pegar os pobres e vender para outros senhores, e aqueles que tinham dívidas trocava em forma de pagamento. Então Amós, ele pergunta: é essa a família que uma vez foi negada justiça e escravizada no Egito? A família que Deus resgatou da opressão e da escravidão? Mas só que Amós, ele olha, ele dá essa reflexão para eles: são vocês mesmos que saíram do Egito, saíram da escravidão e estão vivendo essa vida desta forma? Mas eu quero dizer para vocês que a festa acabou. Eu quero dizer que Deus veio falar com vocês, que Deus quer que vocês se retratem com Ele. E Ele começou, queridos, a profetizar. E ele começou a profetizar. No capítulo 3 ao 6, fala, né, sobre a mensagem a Israel e aos seus líderes. No capítulo 3 ao 6 do livro. Aqui ele diz o seguinte: eu escolhi você, Israel, entre todas as nações, família da terra. E é por isso que vou castigá-los por todo o seu pecado. Né, aqui a referência está lá em Gênesis 12, que ele lembra que Israel foi um povo, né, separado. Ele separou para ser a sua nação, para ser o seu povo. E Deus aqui começa a lembrar para ele, mas mesmo sabendo disso, ele precisa castigá-los. Porque Israel, queridos, tinha que ser uma nação inspiradora, aonde inspirava em outras nações um Deus vivo, a presença de um Deus,
um comportamento bondoso, um comportamento segundo a vontade do Senhor. Era para as outras nações olhar e se inspirarem nele, em Israel. Mas não, pelo contrário, Israel estava abominável. Estava vivendo uma vida intolerável diante de Deus. Por outro lado, ela tinha aberto os braços, ele tinha aberto os braços para abraçar o pecado, para abraçar tudo que afastava Deus da vida deles. E com isso, o que acontecia? A injustiça e a idolatria predominavam naquele lugar. Israel, ele tinha um grande chamado e uma grande responsabilidade. Mas com grandes consequências, né? Foi o pecado e a rebelião que eles se levantaram contra Deus. Por eles serem um povo referência de Deus na terra. Por eles terem se rebelado, por eles terem vivido em transgressões, transgredido contra Deus, Deus iria abater aquele povo. Então, amados, em muitos poemas de Amós, né, nós iremos encontrar algumas chaves, né? Porque aqui é poemas, né? Como eu falei no início, o livro é poema, algumas partes é visão. Primeiro, ele vai expor a hipocrisia da religiosidade, a hipocrisia religiosa dos líderes. Primeiro tópico, que ele vai bater de frente com Israel. É que aquele povo, meu querido, estavam vivendo uma hipocrisia religiosa. Os líderes estavam vivendo uma farsa na realidade. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. Em cada templo no Reino do Norte, cada templo tinha 3 templos. Cada templo do Reino do Norte tinha um bezerro de ouro instalado. Aí o que eles faziam, os líderes? Eles diziam que iam para o templo para adorar a Deus, levavam e queimavam o incenso, apresentavam as suas ofertas, mas sendo que, diante da sociedade, eles faziam com que as pessoas acreditassem que eles iam adorar a Deus, sendo que não. Sendo que quando chegava lá, eles iam adorar outros deuses, eles iam queimar incenso, sacrifício a outros deuses que estavam instalados lá. Era uma junção. Então eles estavam vivendo uma farsa e Deus começa a se olhar e se incomodar com isso. É por isso que ele começa a usar Amós para revelar a hipocrisia dos líderes religiosos daquela época. Porque eles adoravam um Deus que não era o Deus. E Deus queria que eles adorassem o Deus verdadeiro. Que eles acabassem com aquela farsa. A adoração verdadeira é deixar a justiça fluir como as águas de uma enchente. E a honestidade como o rio que nunca acaba. Está lá no capítulo 5, eu já estou indo para o 5. Está lá no capítulo 5, versículo 24. Ou seja, quando a pessoa adora outros deuses, quando ele se submete, ele vai se tornar igual àquilo que ele adora. A injustiça ele vai predominar na nação. A desigualdade vai predominar. A falta de honestidade vai predominar. O sofrimento vai predominar, a escravidão virá. E aqui Deus diz para eles que se eles adorassem o verdadeiro Deus, iria arrojar das suas vidas, dos seus interiores, da sua vida, uma justiça que iria fluir como água, que iria sair de Israel para outras nações. Uma justiça e uma vida honesta, coisas que eles não viviam mais. Está lá no capítulo 5, versículo 24. Então, isso foi super importante para o profeta Amós. Quando ele chega e ele fala isso, ele começa a expor. Porque a justiça, meu querido, é ações que corrigem a injustiça. A honestidade, né, são relações certas, né, de equidade, apesar das diferenças sociais. Existia uma indiferença social muito grande.
Segundo, a segunda exposição que Amós faz é as acusações de idolatria. Está lá no versículo 1 Reis, do capítulo 12. Vocês vão encontrar isso. A adoração, né, a esses deuses leva à injustiça, foi o que eu disse. E quais eram os deuses que eles adoravam? Era o deus Aserar, que era o deus do sexo, Anat, o deus da guerra, Baal, o deus do clima, né? E outros deuses, mas não o Deus de Israel, na realidade. Eles faziam no oculto, escondido. Busque o bem e não o mal, para que possa viver. Está lá no capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. É muita informação, mas é porque o livro é grande. Mas com certeza os irmãos vão sair daqui, depois leem em casa, amém? Leem em casa, para vocês ficarem mais conectados. Deixa eu só organizar bem aqui meus papéis, tá? E mais, terceiro, tema final é que como Israel, né, e o seu rei rejeitaram Amós, né, o profeta, Deus enviará o dia do Senhor, ou seja, Deus irá enviar a justiça. E isso é um ato de justiça grande e terrível sobre Israel. Anunciado, né, o dia do Senhor que iria vir sobre Israel, né? Especificamente, Amós diz que uma nação poderosa virá conquistar e dizimar as cidades e levar as pessoas para o exílio, né? E, de certo, isso aconteceu. Amós começa a dizer para eles: gente, Deus irá cumprir a sua justiça, Deus irá enviar uma nação que irá destruir vocês, né? E de certo isso aconteceu no ano de 40 anos, né? Cerca de 40 anos depois, né? O Império Assírio, ele apareceu. Deus levantou a Síria para poder vir de encontro, né, a Israel, e começou, né, a degladiar contra o povo de Israel, né, que apareceu e fez exatamente o que Amós teria dito. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui no capítulo 7, diz o seguinte. Antes de eu ir para o capítulo 7, eu vou deixar aqui essa informação, que é muito importante, sobre a época em que ele viveu, certo? Ele viveu na época, Amós ele viveu na época, né, aonde ele foi levantado, né, para anunciar o pecado do povo, chamar as nações ao arrependimento e anunciar o juízo, né, que estava próximo. Se eles não se arrependessem, Deus iria vir, e iria vir com a sua justiça. E Amós, queridos, ele foi contemporâneo, né, de Isaías, foi o que eu falei no início, né, da época de Isaías. Depois de Joel, né? Depois veio Joel e foi sucedido pelo profeta Oséias. Eu acredito que ainda vão falar sobre o profeta Oséias. Então, ele é dessa época. Tudo próximo, é interessante os livros. A gente vai estudando e a gente vai vendo,
né, a cronologia que é bem diferente, a organização dos livros, né? E então ele viveu nessa época, ele foi contemporâneo de Isaías, depois de Joel, e foi sucedido pelo profeta Oséias. Viveu em grande época de apostasia, né, do povo de Deus. Era essa época que o povo de Deus vivia. Quando Amós diz estas palavras, né, foi nos dias, né, de Uzias, também, na época que Deus levantou ele. Na época do reinado de Uzias, que Uzias ele reinou o reino de Judá, aonde Amós morava, certo? Então foi nos dias de Uzias, foi, né, a respeito desse reino que era o reino do sul, aonde ele morava, entre os anos de 780 e 740 a.C. No reinado de Jeroboão II, né, que ele reinou entre 790 e 750, foi a época que Deus levantou o profeta Amós para levar as suas palavras. Mas também tem uma referência lá, vocês vão encontrar, lá no livro de, deixa eu ver aqui, de Zacarias. Vamos abrir lá Zacarias capítulo 14, só para vocês não ficarem, dizer que eu não falei nada da Bíblia, gente, daqui. Abram aí para mim, rapidão, eu não vou abrir não, vocês abrem aí e lê para mim. Vai, Francília. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Isso. Amém. Exatamente. Lá em Zacarias você vai encontrar essa outra referência também, né, que fala, né, a época que ele profetizou. Profetizou 2 anos antes do terremoto. E esse terremoto aconteceu no tempo de Uzias. Alguns teólogos falam que foi no momento em que o rei Uzias, uma vez o pastor até pregou, que o rei Uzias ele entrou no templo para oferecer sacrifício, sendo que ele, rei, não podia fazer isso, né? E ele fez, e tal que Deus o tocou e ele ficou com uma lepra na testa, né? E desde então Uzias ficou com esse ferimento e nunca mais ele pôde entrar no templo adorar a Deus, porque não podia por causa da lepra, mas ele foi um rei bom, só que ele se precipitou em fazer algo que não era para ele, mas o reinado dele foi um reinado bom, foi um homem bem, um homem bondoso. Aí então ele morreu depois disso, né, sem entrar mais no templo de Deus, né? Mas não é bem assim a certeza, né? Mas lá está aqui essa referência que fala também. E quais são as palavras de Amós? Denunciar, não, que eu já falei para vocês. Deixa eu prosseguir, para finalizar. O livro, amados, termina com as visões, está lá no capítulo 7, versículo 9, fala isso. Capítulo 7, versículo 9, vai falar sobre as visões. Amado, antes de eu ir para essa parte final, quero deixar um detalhe muito importante. Qual foi a pior parte? Por que Deus levantou esse homem para ir até Israel? Israel era um povo rico, muito rico. O seu líder militar, Jeroboão II, ele conquistou riquezas para o povo de Israel. Israel não sabia, né, viver ali em meio aos pobres, não. O povo rico de Israel, ele escravizava os pobres.
E eles vendiam, como eu disse para vocês, e mais. Quando Amós chega lá, Amós vê essa grande desigualdade, a falta de injustiça contra os pobres. Por quê? Porque os ricos viviam em grandes, vocês vão encontrar no capítulo 6, no capítulo 5, 6. Vocês vão encontrar que o povo de Israel, os ricos, eles viviam em lugares, em casas luxuosas. Eles viviam, as mulheres eram mulheres que eram depravadas. As mulheres dos ricos, elas humilhavam os pobres, e quanto mais eles tinham riquezas, bens materiais, mais eles pisavam no pobre. E foi por isso que chegou às narinas de Deus a injustiça daquele povo. Sendo que, quando vocês vão encontrar lá, que eles humilhavam de tal forma o povo, faziam acepções de pessoas. Isso não quer dizer que Deus não quer que o seu povo tenha bens materiais, que o seu povo não venha a ser próspero. Não, mas é porque aquele povo, quanto mais eles tinham, mais eles queriam. E eles tinham casas luxuosas. E quanto mais eles tinham, mais eles queriam. De tal forma que vocês vão encontrar, no período do sábado, que eles guardam, o povo de Deus guarda os sábados, vocês vão encontrar eles dizendo assim: meu Deus, que venha acabar logo o sábado, que venha terminar logo esse dia, para que nós possamos ir negociar, para que nós venhamos voltar a ir para os nossos trabalhos, porque nós queremos dinheiro. Eles amavam o que eles tinham, amavam o dinheiro, entendeu? Mas só que quanto mais eles queriam de forma errada, eles tiravam do pobre. Eles tiravam daqueles que não tinham nada. Foi por isso que Deus viu mais a necessidade de enviar Amós. A desigualdade era muito grande. Então Amós, ele começa a dizer essas coisas. Olha, por causa disso, por causa das suas imoralidades, os líderes religiosos, começou assim, pelos líderes, porque Deus ele levanta o rei já estava corrompido, Jeroboão. Depois do rei vem quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes já estavam corrompidos, que eram os líderes religiosos da época. Também, na mesma prática, imoralidade, falta de lealdade a Deus, de fidelidade a Deus, idolatria, tudo. Terceiro, os juízes da época. Você vai encontrar no capítulo 6, os juízes da época, que eram pessoas responsáveis em julgar, né, o povo, as causas da nação, também se corromperam. Olha só como é que estava esse país, essa nação. Aí quem que restou? O profeta. Porque Deus envia o profeta em última instância. É o último. Por quê? Deus ele só envia o profeta quando ele vê que essas três classes se corromperam. E essas três classes, elas se corromperam. E Deus levanta o profeta para ir. Olha só, o governo estava todo manipulado. Crise econômica estabelecida no reino. Só que quem sofria essa crise eram os pobres que sofriam. A imoralidade estava imensa. E mais, você vai encontrar o que eles faziam nos templos, que era para ser o templo de Deus. Ali eles profanavam. Em outras palavras, estava uma detonação total. Por isso que Amós ele vai, se levanta e ele começa a denunciar tudo isso. O livro de Amós, ele termina no capítulo 7, versículo 9,
do capítulo 7 ao 9, ele termina com série de visões. Agora ele vai para visões. Ele já falou em forma de poemas, ele já falou, agora ele vai falar em forma de visão. Deus começa a entregar visões para ele, que são representações simbólicas do que o Senhor iria fazer. Primeiro Amós, no capítulo 7, ele começa a ver, tem umas visões, ele começa a ver o povo, ele começa a ver um enxame de gafanhotos. Deus mostra para ele um enxame de gafanhoto, né? E ele começa a dizer, Senhor, é agora que virá a destruição? E o Senhor disse, ainda não. Aí depois ele tem outra visão, ele vê a cidade, né, sendo incendiada, um fogo, um incêndio abrasador. E ele disse, meu Deus, será se é agora? O Senhor disse, calma. Depois ele tem outra visão, ele começa a ver frutos podres. E Deus diz, é agora. Por quê? Porque significa que a nação agora está madura e podre, ao ponto de eu esmagá-los. E na visão final, Amós vê, né, Deus batendo violentamente nos pilares do grande templo de Israel em Betel, que eu falei para vocês no início. Que Betel tinha, né, o seu grande templo. Sendo que tinha 3, mas esse era o principal, aonde o rei adorava. E lá ele vê Deus destruindo esse templo, batendo nos pilares desse templo, né? Ali com forte força, ira, e todo aquele edifício sendo desmoronado. E ali Deus mostra para ele uma visão, uma imagem de justiça de Deus que viria sobre Israel. Sobre os líderes e os deuses de Israel, que seu fim iria chegar. Quando ele vê isso, essa destruição desse templo, ele fica um pouco que triste com isso, Amós. Porque ele vai anunciando, falando, aí o povo diz assim, quem é esse louco? Como é que ele se destaca lá de Judá para vir para a nossa terra, para falar besteiras? Você vai encontrar no capítulo 8 eles falando isso. Para falar coisas que não tem nada a ver, isso é um louco. E ele ainda se diz profeta. Como é que o nosso Deus, olha só, como era a farsa. Ele ainda diz assim, nosso Deus vai fazer uma coisa dessa contra nós? Não sabendo eles que o próprio Deus estava usando um pequeno fazendeiro com uma voz ali, com som, né, como se fosse assim, brados de trovão, porque Deus falava através dele dessa forma, como se fosse brados de trovão, como se fosse ali algo mesmo esmagador. E ele diz assim, como é que pode? Esse é um louco, pega ele. É doido, vamos dar ouvido não. Mas só que Deus disse que iria sim trazer justiça. Então, no último parágrafo aqui do livro, lá no capítulo 9, do versículo 11 ao 15, vai falar sobre a visão. Depois que ele fica assim meio que, Senhor, será, vai acontecer tudo isso? Vai, a justiça virá. E veio, foi o que eu disse para vocês, né? Que foi no período onde Deus levantou os assírios para vir e eles detonaram, acabaram realmente. Ali daqueles povos, não sobrou quase ninguém. De 10 sobrou 1. Cada casa foi assolada. Cada lugar, os assírios invadiram e começaram a tirar tudo deles. De 10 sobrava 1. De 5 não sobrava ninguém. E aí sucessivamente. Mas em meio todo a esse momento essa visão de justiça, Deus também mostra para ele nesse último parágrafo, no capítulo 9, do versículo 11 ao 15, mostra uma esperança.
um vislumbre de esperança. Deus, ele fala sobre, mostra para Amós, que apesar disso, dele estar falando que aquele povo era dele, está lembrando que aquele povo era dele, que eles estavam profanando contra ele, que a injustiça estava imensa, que eles estavam agindo incorretamente, que eles estavam vivendo de forma imoral, que eles estavam ali vivendo uma vida abominável aos seus olhos. O incenso que eles queimavam, dizendo que era em nome de Deus, não agradava, tal que Deus vai bradar. No capítulo 8, Deus, ele vai bradar e vai dizer, eu não aceito, eu rejeito as vossas adorações, eu não quero a adoração de vocês, eu não aceito. Estava chegando já as narinas de Deus como uma podridão. Mas em meio a tudo isso, meus queridos, Amós, ele tem uma visão do vislumbre de uma esperança. Ele vê a casa de Davi sendo restaurada. Aqui é uma visão profética. Já uma visão após o que Deus ia fazer após, ao cativeiro. Que viria um tempo onde ele iria restaurar a casa de Davi. E aqui é bem semelhante o que aconteceu, claro, depois daqui irá vir mais outros profetas que irão anunciar o reinado do Messias. Não é verdade? E ele vê um futuro reino messiânico, ele teve essa graça de ver o futuro, o futuro reino messiânico. Deus, ele reconstruindo as famílias e a aliança que ele tinha com o povo de Israel através do Messias. Glória a Deus. Então Deus mostra para ele que viria esse tempo. Amós, ele contempla esse momento em seu extremo ali interior, nos seus olhos, que Deus viria, que havia uma esperança que não ia acabar daquela forma, que não seria extinta do mapa, mas que Deus iria vir, ele ia ali causar justiça sobre eles, mas que ele viria e ele iria reconstruir novamente as famílias de Israel, o povo de Deus, reconstruir a aliança com eles. E mais, ele vê o reino de Deus sobre todas as nações. Por que o livro de Amós inicia falando das nações? Por que Amós, ele começa indo de cidade em cidade, denunciando os pecados das cidades que constituía o reino de Israel, meus queridos? Porque o problema não era só em Israel, era em todos os lugares ali, em todas as cidades. E para que chegasse até Israel, ele começou a fazer toda essa exposição. Porque Deus, amados, Deus ele quer restituir, ele quer ali limpar, ele quer tratar todas as nações. Ele se preocupa com todas as nações. E ele vê mais, que Deus começa, a lhe mostrar para ele, a justiça e a sua misericórdia com relação a tudo isso. Deus mostra a sua justiça e a sua misericórdia. Os seus propósitos, ao longo prazo, são as restaurações de uma nova família da aliança. Mas o que eu aprendo com tudo isso? O que eu aprendo com tudo isso? Com esse livro? O que eu aprendo com o livro de Amós? O que Amós, o tempo de Amós, passou os dias de Amós, mas para nossos dias de hoje? Nossos dias de hoje não é diferente. Nós encontramos as nações, como eu falei no início, em crises, principalmente crises espirituais.
a gente vê problemas assim, parecidíssimos. A gente vê classes altas escravizando. A gente vê as igrejas sendo perseguidas. A gente vê aquela junção das pessoas que creem em Deus, mas que agem de forma diferente. O chamado sincretismo, né? Que junta, né, aquelas coisas materiais, coisas que acreditam, para chegar até Deus. Devemos aprender com a hipocrisia e a desordem, o desastre de Israel, né? Abraçar uma verdadeira adoração. Nós temos que aprender que nós temos que abraçar a verdadeira adoração, porque Israel, eles não estavam mais abraçando o verdadeiro Deus. E com isso veio a injustiça, a desonestidade, a insensibilidade. Outro tópico importante. Eles eram insensíveis. Eles eram rígidos com seus governos, com as suas leis, com sua forma de governar. O que mais que eu aprendo? Que nós devemos levar sempre a justiça, o amor e a retidão ao próximo. E é disso, meus amados, que se trata o livro de Amós. Amém? Glória a Deus. Então, que nós sejamos um povo que sabemos que temos que adorar o verdadeiro Deus, porque se nós adorarmos o verdadeiro Deus, irá fluir de nós a fonte de justiça, de amor, de honestidade, de sinceridade, de sensibilidade, de estender a mão para o próximo, de abraçar o caído, e não de viver em cima, por cima dos outros, tirar o que eles têm para poder se sobressair. Uma falsa adoração, um falso governo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.